Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje um vídeo um pouco diferente, não vai ter gameplay nem nada, um vídeo mais passando dicas aí de sensibilidade, HUD, pra galera aí que tá testando, né, mano? Não tem muita gente jogando, até porque no Android o jogo ainda tá bem prejudicado, mas tem algumas pessoas aí que estão testando e estão me pedindo, então eu vou passar aqui, mano, pra vocês um pouco do que eu aprendi, né, nesse meio tempo e conseguir configurar um melhor possível aqui pra mim. Talvez ajude vocês também. Começando pela HUD, mano, essa aqui é a minha HUD. Ela é uma HUD de 3 dedos, porém eu uso giroscópio. Começando aqui do lado esquerdo, mano, esse aqui é o botão que eu troco de arma. Esse botão aqui em cima, é o botão que eu troco de arma, e esse da direita é o botão que eu pego as armas do chão, né, loot. Então eu deixo tudo desse lado porque dessa forma não prejudica a minha câmera, porque eu vou estar sempre controlando minha câmera desse lado junto com o giroscópio. Então esses botões que estão tudo aqui, ó, não influenciam na minha câmera. Eu não preciso tirar o dedo da câmera para fazer alguma ação dessas, e isso é muito importante, mano. Você tem que ter total controle da sua câmera. Esse aqui é o botão de sprint. Eu gosto de usar manual, recomendo vocês usarem manual, porque para fazer algumas movimentações, mano, é muito importante vocês deixarem ele no manual. Placa, deixo aqui também. Aqui vai muito de gosto, mano. Eu gosto de deixar ali em cima porque é o que eu falo, mas eu gosto de ter total controle sobre a câmera. Independente do botão que eu apertar, eu vou ter total controle da câmera. Esse aqui, ó, o botão de granada e flash. Eu recomendo vocês deixarem de um lado, seja desse lado ou aqui, mas o mais importante é aquilo, o que eu tô falando. Deixa de uma forma que não prejudique a sua câmera, que você não perca o controle da sua câmera. Porque na hora que vocês for tacar granada, principalmente aquela faquinha, mano, é muito importante que vocês não tirem o dedo da câmera, mano, porque vocês precisam mirar, tá entendendo? E vocês vêm aqui nessa variante, aperta aqui e deixa no direto, porque o que acontece? Só de vocês apertar, ele já vai atacar. Se caso vocês quiserem mirar com ele, é só você segurar o botão, o próprio botão da granada, e mirar. Se você deixar no default, quando você apertar, para você tacar ele, você vai ter que apertar o botão de tiro, mano. Sinceramente, não vale a pena, mano, porque você perde muita agilidade com isso. É muito melhor você apertar diretamente na granada. Eu acho que é o que a maioria da galera tá usando, mano. Então fica a dica aí. Sobre o botão de tiro. Esse botão aqui, ó, eu tô usando o botão de mira automática. E esse é o botão de hip fire. Porém tem um segredo aqui, mano. Esse botão de mira automática eu não uso ele para mirar e atirar. Eu uso ele como se ele fosse um botão de mira igual esse, só que eu uso ele como se eu fosse para segurar a mira, tá entendendo? Então sempre que eu apertar esse botão, eu vou apertar o do hip fire junto. Porque se eu deixar só esse aqui, mano, não vale a pena, rapaziada, porque ele demora muito para começar a atirar, velho. Ele só vai começar a atirar quando ele fechar o tempo ele fechar o ADS. E o que acontece no COD, no Warzone, as armas demoram muito para mirar, mano. Então é muita desvantagem você ficar usando o botão de mira automática. Ou você usa só essa e essa. Agora, se você estiver usando o botão de mira automática, você tem que dar algum jeito de apertar o botão de mira manual também, ao mesmo tempo, cara. Eu uso dessa forma e sempre usei, tá ligado? Eu não gosto de usar o botão de mira automática, porém não tem como você duplicar o botão de mira manual, porque eu uso dois tipos de mira, aquela que mira e clica e a que mira e segura, só que não tem como duplicar. Então eu tenho que fazer essa gambiarra aqui, mano. E por que eu uso isso? Em combates de longa distância eu gosto de usar essa mira manual, que eu aperto e clico e fico mirado e fico com o meu dedo livre. O botão de mira automática eu gosto de usar ele quando eu estou em combates a curta distância. Porque, exemplo, imagina que um cara deu um slide muito perto de mim e eu perdi ele de vista. Em vez de eu ficar clicando nesse botão de mira, eu solto esse botão de mira automático e venho pro hip fire nesse aqui, ó. Porque eu aperto os dois ao mesmo tempo.
Então é só eu parar de segurar o botão de mira automática que ele solta a mira e continuo no hip fire com esse aqui, mano. Isso te dá muita agilidade, mano. É sério, dá muita agilidade. Tem gente que não usa, mano. Tem gente que consegue ter a mesma agilidade com esse botão. Eu não consigo, então eu prefiro esse. Se tivesse como duplicar esse botão e eu escolher ele como mira para segurar, aí eu usaria ele, tá ligado? Mas como não tem como fazer isso, eu tenho que improvisar. Esse aqui é o botão que eu uso para agachar. Eu não gosto de usar o botão de deitar junto dele, então você vem aqui na variantes e deixa ele no split, que ele vai separar o botão de deitar e o botão de agachar. Aqui é muito de gosto pessoal, isso aqui não quer dizer que é uma regra que você tem que usar dessa forma, isso aí vai de cada uma. Eu prefiro usar o de deitar de um lado e de agachar do outro. Esse é o meu botão de pulo. Esse botão de pulo, rapaziada, vocês podem ver que ele fica do lado da câmera, né? Só que aqui tem um segredo. Como eu uso giroscópio, na hora que eu aperto ele, tudo que tem na minha câmera eu controlo com o giro. Então eu não perco minha câmera. Mesmo apertando esses botões que estão desse lado, eu não perco minha câmera porque eu estou usando o giroscópio. Então a todo momento eu estou controlando a câmera com o meu celular. É por isso que minha HUD depende 100% do giroscópio. Se eu tirar o giroscópio eu não consigo jogar, porque na hora que eu apertar o botão de pulo eu não vou conseguir mexer minha câmera. E isso prejudica muito na movimentação, mano. Tudo que é informação, rapaziada, eu gosto de deixar tudo de um lado só. Por quê, mano? Vamos supor que você toma um tiro e você olha a sua vida. Nesse meio tempo que você olha a vida, você já tá olhando o minimapa para ver se tem alguém te puxando. Ao mesmo tempo que você olha o minimapa, você já tá olhando o kill feed para ver se seu companheiro de time deitou ou ele foi deitado. Então, mano, nesse meio tempo eu já tenho tudo que é informação possível, mano. Eu recomendo vocês deixarem tudo assim, mano. Separar o lado da HUD e deixar tudo que é informação de um lado só, mano. Porque isso evita de vocês ficarem olhando um para um lado, para o outro. Você tem total foco de um lado só, mano. Até a vida do companheiro eu deixo desse lado aqui, mano. Não gosto de deixar separado. Eu acho que você deixando de um lado só, você consegue focar melhor e ter o máximo de informação possível em menos tempo. Outra coisa importante, o botão de marcação, que é esse aqui, ó. Eu recomendo vocês também deixarem de um lado que você controle a sua câmera, porque tem uma mecânica no Warzone que você pode marcar seu inimigo. E quando você marca ele, em alguns segundos, ele fica spotado em tempo real. Então, mano, é uma mecânica muito roubada de você ficar marcando os caras e ele vai ficar spotado, mano, como se fosse um wallhack, tá ligado? É muito roubado, mano. Quem acompanha o Warzone já sabe como funciona. Bom, gameplay. Esse aqui eu não mexi em nada, não achei que era necessário. Esse fast aqui deixa desligado. Esse loot alto eu recomendo vocês deixarem ligado, porque na hora que vocês passarem pelo loot, se tiver alguma máscara, caixa de munição, ele já vai pegar automaticamente. Então, mano, vale muito a pena vocês deixarem ligado para economizar tempo. Paraquedas, eu tô usando automático porque comigo tá rolando um bug, que às vezes o paraquedas não abre. Então, para evitar esse bug, eu deixo automático, porque se ele acontecer, na pior das hipóteses, o jogo vai abrir o paraquedas para mim. Então, se você tiver com esse problema, eu recomendo vocês deixarem automático. Tudo isso aqui, ó, climb, alto, deixa tudo desligado. Esse aqui é para você equipar as placas, também deixa desligado, porque senão ele não vai parar de passar placa. Botão de sprint eu tô deixando ligado. Esse do ADS aqui, mano, eu recomendo vocês deixarem desligado. Os dois. Esse aqui, ó, para quando você estiver montado com a arma, recomendo vocês deixarem ligado. E embaixo dele vocês deixam no short, que é para ele diminuir o tempo das animações, para deixar um pouco mais rápido. Esse daqui é para vocês ativarem a corrida sempre, ou seja, você não vai conseguir andar, você vai estar sempre correndo. Quando eu falo correndo, eu não estou falando da corrida tática, eu estou falando da caminhada normal. Você vai estar correndo normal, sem o sprint.
Então, mano, eu tô usando ele ligado porque eu quero me movimentar melhor, ter uma fluidez melhor na movimentação. Então eu recomendo vocês deixarem ligado se você quiser movimentar melhor. Só que tem um problema, você não vai conseguir ficar andando. Para andar, você vai ter que ficar com a mira fechada. Por que eu falo isso? Porque às vezes vai ter um cara camperando e ele vai estar escutando o passo, mano. Então se você ir correndo igual um louco, ele vai ficar mirado e vai te matar, mano. Então se você estiver jogando contra um camper, mano, você vai ter que, pra andar, você vai ter que ficar mirado. Lembra disso. Esse autofire, tudo que é autofire vocês deixam desligado. Esse aqui deixa desligado. Esse aqui é aquele lado da mira, né? Se você quer usar ela para mirar ou para clicar ou para segurar. Esse da direita é para clicar e esse da esquerda é para segurar. Aí vai de cada um. Esse sprint aqui é para você abrir a porta. É aquelas coisas, mano. Vai muito da sua gameplay, cara. Se tiver um cara camperando e ele escutar você abrindo a porta, cara, ele vai ficar mirado. Então, para você abrir a porta sem barulho, você vai ter que fechar a mira e empurrar a porta. É um trabalho a mais que você tem que fazer, mas aí vai da sua escolha, tá ligado? Eu prefiro deixar ligado. Force Reload vocês deixam no sprint. Equipar arma. Equipar armadura, mano. Eu recomendo vocês deixarem desligado. É muito melhor vocês passarem manualmente. Giroscópio. Eu tô usando ele ligado e tô usando ele com a câmera vertical invertida. Por que eu deixo assim? Porque para controlar o recoil eu puxo o celular para o meu rosto, em vez de ficar empurrando o celular. Eu prefiro puxar. Tô usando na mira e na câmera, que é esse daqui, ó, do movimento. Não tô usando no veículo porque eu não gostei. Achei ele meio bugado. Eu tô usando a sensibilidade vertical e horizontal iguais. Não gostei de usar separado. Essa aqui foi a melhor que é a melhor que eu tô me adaptando. Parece que é uma sensibilidade baixa, mano, mas vai por mim, é muito alta, velho. A sensibilidade desse jogo é muito alta. Principalmente na sensibilidade das miras, que é esse do ADS. Vocês podem ver, eu tô usando 0.76, cara, e tá bem alta, mano. Ela ainda fica tremendo. Não tô usando esse ADS porque eu fiz alguns testes e não mudava em nada, mano. Tanto eu deixando alta ou baixa não influenciava. Acredito eu que tá bugado, então fica a dica aí, não vale a pena usar esse aqui, mano. Interface. Essa aqui é a interface que eu tô usando. Isso aqui é tudo que já tem na HUD, tá? Isso aqui, se você quiser deixar a informação de quantas munição você tem separada, vocês deixam no extra, que aí você pode escolher o lugar onde você quer deixar. Aqui, ó, muito importante, o hit marker. Recomendo vocês deixarem ligado, colocarem no small, que é o pequeno, e 0.10, mano. É a melhor que tem pra mim. Acima disso, mano, já fica aquela poluição visual que você vai atirar no cara, você não vai ver nada, mano. Porque o hitmarker vai ficar gigante na sua tela, então não recomendo. Auto sprint, esse aqui é o botão do sprint tático, eu tô usando ele manualmente. Então se você quiser usar ele manual, você deixa ele nesse lado. Se você não quer usar ele manual, você deixa no off, que aí o seu analógico, ele mesmo já vai fazer o trabalho do sprint tático. Aí vai de cada um. O joystick eu tô usando fixo. Por que eu tô usando fixo, mano? Tem um segredo aqui, rapaziada. Tá rolando um bug aonde o botão de analógico, se você não usar ele fixado, às vezes você vai ter momento que todos esses botões que tiver aqui, mano, às vezes ele vai registrar como se fosse um analógico. Exemplo, eu tava jogando de sniper, eu fechei a mira, na hora que eu fui apertar o botão de tiro, em vez de ele registrar o botão de tiro, ele registrou como se fosse um analógico e ficou desse jeito. E o botão de tiro não funcionava.
E para corrigir isso eu tô tendo que usar o analógico fixo, mano. Então, mano, eu recomendo muito vocês deixarem ele fixo para evitar esse bug, mano, que é muito chato, cara. Sério. Bom, aqui não tem segredo, inverter câmera, deixa tudo desligado. Sensibilidade, mano. Se você é um cara que quer se movimentar muito, eu recomendo vocês deixarem tudo no máximo. E ela não fica uma sensibilidade alta, mano. Ela fica bem de boa, cara. Dá pra controlar tranquilo. Se vocês deixarem no 50, mano, vai ter momentos que sua sensibilidade vai travar, cara. Porque a assistência de mira tá muito forte, mano. Tá, sério, tá muito forte. E pra evitar que fique travando, eu recomendo vocês deixarem tudo isso aqui no máximo, mano. Vai por mim, não vai te atrapalhar. E aqui a acessibilidade do ADS, cara. Aqui vai muito de você, mano. Eu não tô usando, eu tô usando tudo no giro. Eu deixei isso aqui no 3.30, mas por colocar mesmo, cara. Nem tô usando. O segredo tá aqui, mano, nesse ADS gradual, cara. Eu recomendo vocês estarem testando o gradual ou esse after zoom, mano. São as melhores que tem. Esse do instante, ele tá muito bugado, cara, porque às vezes você vai apertar no botão de mira, ele já vai trocar sua sensibilidade instantânea. Só que qual que é o problema disso? Às vezes ele fica muito rápido essa sensibilidade, mano. Qualquer toque que você der na tela, ele já vai dar um 360 absurdo, mano. E não é como se fosse sua sensibilidade que tá errada, é porque tá bugado. Fica aquele negócio de sensibilidade muito rápido. Então eu recomendo vocês usarem a gradual ou essa after zoom, que são as que são mais parecidas com o COD Mobile, mano, pra quem já joga aí. Agora no áudio, mano, eu recomendo vocês deixarem o áudio tudo no máximo, esse primeiro. O do volume da música vai de cada um, eu deixo no 40. O do diálogo é muito importante, não recomendo vocês deixarem no máximo, deixa no 50, porque se vocês deixarem no máximo, o boneco fala muito alto e às vezes você não vai conseguir ouvir o passo. E o elemento surpresa nesse jogo é muito forte, mano. Você precisa ter o máximo de informação possível. Então não deixa no máximo, deixa no 50. Por que eu tô falando 50? Porque se você também deixar zerado, o personagem ele não vai falar se vai ter vante, não vai falar se vai estar caindo alguém de paraquedas. E cara, se você não escutar isso, vai cair um cara de paraquedas no seu lado e você vai ser surpreendido. Então é muito importante vocês deixarem pelo menos no 50, mano, para que não falte nenhuma informação, tanto dos passos que você vai ouvir e tanto das informações se vai ter vante no ar ou não. E acho que por fim é isso, mano. Espero de alguma forma ter ajudado aí. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo. E lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação para vocês estarem testando, porque o game está em desenvolvimento ainda, ele está em beta. Tem muito dispositivo, principalmente no Android, que não está otimizado, está esquentando muito o aparelho. Então se você não tiver cooler, mano, você vai estragar seu celular. Então, mano, muito cuidado, velho, muito cuidado. E por fim é isso, mano, tamo junto. Até a próxima.